Vamos lá, pessoal. Vamos criar o nosso projeto, então, para trabalhar com componentes, tá? Vou fechar as telas aqui. Vou apagar esses arquivos que eu tinha criado só para dar aquela introdução aos plugins, tá? Vou apagar eles aqui, beleza. Então, vejam só. Vamos criar aqui na pasta do nosso curso, tá? Uma pastinha chamada Venda HT. Vamos trabalhar com esse sistema, um sistema de venda, tá? Só para registrar cliente, produto e venda. Aquilo que a gente estava esboçando lá no quadro. Vou criar um novo arquivo, vamos chamar esse arquivo de index.html, nossa página inicial. Vou inicializar a estrutura padrão do HTML utilizando a exclamação tab. Vou mudar a linguagem para PT, para BR. Tá? Título da página, vou colocar como Vendas Hightech. Beleza? Dentro então do body, do corpo do documento, eu vou criar uma div com id app. Ó, vou utilizar o autocompletar do Visual Studio Code, certo? Então eu escrevo div, que é o nome da tag, hashtag que significa id, né? E app, que seria o id dessa div. Eu posso, quando eu estou digitando, ele já vai entendendo o que é autocomplete, tá? Autocompletar. Se você clicar fora, ele vai perder esse autocomplete, né? Então, se você quiser ativar ele de novo, você pode escrever tudo de novo, né? Mas não é uma estratégia muito boa. Ou vem aqui no finalzinho, Ctrl espaço. Ele também ativa de novo o autocompletar. Beleza? Div com id app. Agora vamos criar nossa parte de JavaScript, importando o Vue.js e instanciando criando a instância raiz do Vue. Beleza? Bom, então para importar o Vue, a gente vai utilizar aquele link online de importação do código-fonte do Vue, beleza? Então, só recapitulando, uma forma de você encontrá-lo é você ir na documentação do Vue, lá em começar, na própria página inicial de introdução, lá embaixo ele vai colocar, instalação, perdão, ele tem aqui a opção de importação de CDN, que é o código online, tá? A gente pega essa primeira versão, que é a versão estável, versão de produção, a gente vai copiar esse link script aqui, tá? Aquele mesmo que nós utilizamos nas aulas passadas, tá? Vamos colocar esse link de importação antes do fechamento da tag do body, tá? Vamos colocar ele aqui. Logo abaixo do script de importação do Vue.js, vamos colocar a tag script, e aqui a gente vai criar o nosso JavaScript. Script sem a opção src, tá? Então essa é a primeira opção, sem src. E aqui vamos criar o nosso JavaScript. Então aqui no JavaScript vamos instanciar aquele Vue raiz, tá? Instância raiz, então Vue, é o padrão, tá? Que a gente fez nas outras etapas. Então novo Vue, EL, que é o nome da tag, hashtag cap, vírgula, data, já vamos colocar aqui. Ó, vamos colocar aqui os dados. Primeiro, eu vou criar um título e subtítulo da página, tá? Aliás, só um título para simplificar. E ó, vamos combinar uma coisa daqui em diante também, pessoal. Vamos utilizar um padrão de nomeação de variáveis e métodos. Primeiro, vamos utilizar aquele padrão camel case, que é primeiro minúsculo, segundo maiúsculo e assim por diante, tá? Que a gente já estava utilizando. E outra coisa, vamos colocar tudo em inglês, tá? Vamos padronizar em inglês. Por quê? Tem uma regra? Não tem regra. É só uma questão de padrão. Por que inglês? Porque a maioria dos recursos que nós vamos utilizar é em inglês. Então, é uma maneira de nós já nos acostumarmos à linguagem, à língua inglesa, tá? Então, a gente já vai se acostumando um pouco mais com a dinâmica da língua inglesa. E vocês vão ver que a maioria dos frameworks que nós vamos utilizar é tudo padrão em inglês. A gente já vai se acostumando e deixa o nosso código já padronizado. Então, vai ficar algumas coisas em inglês e em português, fica um pouco estranho isso. Código bilíngue, né? Não é muito legal. É claro, os textos que a gente vai colocar são em português, você não vai mudar, tá? Aqui o título da página, Vendas Hightech, tá? Mas nome de variável, nome de método, coisas que é de código, não é de visual, a gente vai colocar em inglês, beleza? Padrão em inglês. Fechado? Então vamos lá.
Então, já clicando primeiro, é title, é o título da página, tá? Vou colocar como vendas title. Então, vamos lá. Dentro do div de DAPP, vamos criar a tag H1, que é título principal, e vamos aqui interpolar o valor da variável title, tá? Que é o nosso título logo ali embaixo. Então, vamos lá. Já colocamos aqui o title, a interpolação. Então, estamos aqui no index.html. Vamos rodar esse código, então, no live server. Eu estava com ele ativo aqui, ó. Eu vou parar ele. Está aqui. Vou parar. Vai habilitar o Go Live novamente. Vamos clicar aqui, então, de novo. Go Live, tá? Clique em Go Live. Ele vai abrir nosso código no browser. Beleza, é isso que a gente precisava. Ele já está funcionando com view, tanto é que ele renderizou o título e não aquela tag title, não o valor title. Então, vamos fazer essa página como se fosse a própria página de cara de venda, tá? Nova venda. Então, ó, vou colocar aqui, embaixo do H1, vamos colocar aí uma tag form, tá? Tag form, vamos tirar esse action e vamos colocar os campos da venda aqui dentro, tá? Dentro do form, vou colocar H2 aqui, que é um título secundário, e vamos colocar aqui nova venda. Vou colocar o texto direto aqui. Dentro dessa nova venda, nós vamos ter aqui, ó, vamos colocar a data da venda, total. Vamos colocar só para simplificar agora, o cliente, tá? Vamos colocar aqui, input, tipo date, seed name, seed date, só placeholder. Placeholder vamos colocar a data da venda. Input type, esse segundo aqui é o total, então type number, placeholder, total da venda. No último vamos ter um select, tá? Vamos ter aqui option, vou pegar option vezes 3 aqui. Eu vou colocar estaticamente os clientes, tá? Só para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Eu vou ter aqui da Silva. Nos options, ó, pessoal, aqui no select options, nos options, a gente vai colocar o valor, value, o nome do cliente, tá? E na tag, aqui entre as tags, também o nome do cliente, tá? A gente vai colocar os dois valores aqui. Então vai ter aqui, por exemplo, dentro do value, Maria da Silva, e entre as tags também Maria da Silva, tá? Porque o value é o valor, de fato, dessa opção, e aqui seria o texto que vai ficar visualmente exibido lá nas opções, tá? Por último, Pafuncio da Silva. Pafuncio da Silva. Não entendi a risada. Pafuncio, beleza? Então agora, falta nós vincularmos os campos ao nosso modelo, ao nosso objeto, beleza? Então vamos lá dentro do data. Debaixo do title, vamos criar então aqui o objeto venda. Já vou criar o objeto venda aqui. Vou criar ele vazio dessa forma mesmo. Inicialmente vazio. E eu vou ter que vincular cada input daquele lá através do vModel ao cliente.nome, ao cliente não, aqui é a venda, né? Ao venda.data, venda.total e assim por diante. Tá? Então vamos aqui, input da data da venda. Vamos colocar o v-model, venda.data. Input do total, v-model, venda.total. Então, ó, temos nosso formulário aqui, a nova venda, com a data da venda, o total e o select options. Então, agora o próximo passo vai ser o seguinte. Imagina a seguinte situação. Nós temos aqui cliente João, Maria e Pafuncio.
Esses três nós escrevemos lá os valores deles, tá? São estáticos. Mas vai surgir o caso, digamos assim, que a gente precisa cadastrar um cliente novo. Nós vamos ter uma tela de cadastro de cliente, tá? Mas o que eu vou querer fazer é componentizar o formulário para que eu possa reutilizar ele em várias partes, tá? Mas antes de chegar lá no formulário, componentização dele, vamos fazer uma navegação, uma barra de navegação, um menu de navegação. E esse navbar, essa barra de navegação, vai ser componentizado. A gente vai ver a diferença entre duas páginas, a gente utiliza uma mesma tag, reutiliza o mesmo código, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar essa área de componentes, tá? E começar a criar nosso primeiro componente, que é a barra de navegação. Vamos lá, vamos abrir o menu aqui. Lá dentro da venda HT, vamos criar aqui, só para deixar organizado, vamos criar uma pastinha chamada componentes, só para deixar os componentes ali, que é componente, deixar tudo organizado ali. Então, vou criar aqui uma nova pasta, componentes. Ó, vamos padronizar o seguinte também. Nome de componente a gente vai colocar maiúsculo, tá? Aquele padrão camel case começando com maiúsculo. O que nós vamos criar aqui é o navbar. Isso. Vamos criar aqui o navbar. Então começa assim, navbar.js. Os componentes nós vamos escrever todos em JavaScript, ok? Vou dar enter aqui. Minimizar aqui. Beleza. Então agora vamos criar nosso componente, tá? Lembrando, a gente vai seguir a sintaxe de criação de componentes, que está aqui, ó, em algum lugar, me perdi. Tá aqui, ó, view.component, o nome do componente, beleza? E a área de dados dele. Vamos criar ele aqui. Então, ó, o que vai acontecer? Aqui eu não vou me preocupar em, será que o view vai estar importado? Será que tal coisa vai estar importada? Como tudo vai ser importado pelo index.html, o index.html vai trazer todos esses JavaScript. Na prática, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma tag de script importando esse navbar. Como aqui antes ele já importa o próprio view, a gente garante que dentro aqui do HTML ele já vai importar tudo que a gente precisa. Views, componentes. Então a gente vai supor que aquela classe view já vai estar pronta para a gente utilizar aqui. Então vamos criar direto aqui, view.component, abre e fecha parênteses. Essa é a criação de um componente no view. Então, view.component, nessa sintaxe de criação do componente, a primeira coisa que nós temos que passar aqui no parênteses, como argumento da função, é o nome do componente, tá? O nome do componente, vamos utilizar aqui a apóstrofo, tá? Aspa simples, aí, vulgarmente conhecido. Vamos colocar o nome do componente, tá? O nome do componente, vamos colocar ele utilizando os tracinhos, o tracinho tá em minúsculo, enfim, no caso, né? Então seria nave, tudo minúsculo, traço, bar, beleza? Não é uma regra, tá? Só um padrão. Você pode colocar navbar tudo maiúsculo, da forma que você preferir. Então temos aqui o nome do componente, vamos colocar a vírgula, e aqui vai o objeto de configuração. Assim como nós fazemos lá no new view, a gente vai abrir e fechar chaves aqui para passar o objeto de configuração desse componente. Olha aí, o componente, essa área de configuração do componente, ela vai ser bem similar ao que é aqui no new view, tá? Temos data, a gente pode colocar os métodos e o EL, tá? A única diferença vai ser o EL. Aqui a gente não vai indicar qual que é a tag que ele tem que injetar o view. Aqui, lá no componente, aliás, nós vamos passar o template. O componente, a ideia deles é ser um arquivo, uma área que já tem o código pronto, inclusive o HTML já pronto, tá? Então, no template, a gente vai escrever o HTML que a gente quer, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, template, que é o HTML, tá? Entendam como HTML. E vamos utilizar a sintaxe do string template, estão lembrados? A gente fez lá no Housefly, e utilizava o JavaScript para imprimir HTML, que era com o acento grave aqui, né? A gente poderia utilizar o HTML. Aqui a gente pode dar enter, quebrar a linha, né? E a string não vai ser prejudicada. E lembrem, inclusive, que nós instalamos um plugin para ele colorir essa parte como HTML. Vocês estão lembrados como é que era? Plugin, deixa eu ver aqui. Inclusive a gente tem que baixar, né? Ó, deixa eu só ver qual que é.
essa aqui, ó, S6 string HTML, do Tobemori, tá? Esse cara, ele vai basicamente colorir aqui o que a gente escrever aqui dentro como HTML, tá? Vou deixar aí pra vocês baixarem. Então aqui, para eu conseguir ativar, esse plugin, ele vai funcionar quando a gente estiver utilizando esse tipo de string, tá? Que é conceito crase. Como é que faz? Qual que é a ideia? Não precisa copiar não, tá? Eu escrevo aqui div/div. Não vai ter autocomplete, tá? Isso aqui não tem, não vai ter como. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho esse tipo de formatação aqui, ó. Sei lá, o H1 aqui. E eu quero deixar isso aqui colorido. Porque esse aqui, ele coloca tudo como se fosse string, né? A cor dele fica igual. É um pouco difícil de ler. Com esse plugin a gente consegue, tá? Utilizando o string template, que é esse string case, tá? O string literal. A gente consegue colocar antes da abertura da case, ó, o comentário de bloco, que é esse aqui, ó. É o barra, asterisco, barra. Eu coloco HTML aqui, ó. Colocando HTML, ele só vai colorir o que está dentro da string, tá? Isso aqui a gente estava utilizando lá no Housefly. Vamos utilizar ele aqui só para colorir, para dar esse highlight, que a gente chama do código. Beleza? Vamos lá, vamos salvar. Aliás, isso aqui, essa template a gente não vai utilizar, vai de teste. Ó, mas algumas informações importantes aqui. Quando nós criamos um componente, lembra daquela regra lá do view, da instância view, que a gente tem que ter uma div, uma tag só, lá dentro utilizar ele? O componente tem uma regra parecida, que é o seguinte, dentro do template, você só pode ter uma tag. Uma tag. Por exemplo, a div. E dentro dela você pode escrever as outras tags. Não quer dizer que tem que ser só uma tag. Uma tag em um nível, né? Eu não posso, por exemplo, ter isso aqui, ó. Uma outra div. Tem que ser só um pai. Tem que ser só um elemento raiz. Isso aqui já é vizinho, né? Já é irmão do outro. Eu não posso. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui dentro, ó. Aí eu posso. Então a regra é, tem que ter um pai só. Não pode ter dois pais aqui. Tio. Não pode ter o tio no pai. Então, o que a gente vai fazer? Como é navbar aqui, eu vou criar a tag a raiz como a tag nav, tá? Nav de navegação. E essa vai ser a tag path, a tag raiz. Então, aqui nós temos o componente navbar com o template nav. Ó, vamos fazer um teste. Seguinte, eu vou colocar dentro da tag nav a tag OL de... Aliás, pode ser, só para simplificar. Ou melhor, vou escrever para cada item de menu, não vou colocar o L, não, vou colocar uma div, que é mais fácil de customizar depois. Então, vou colocar a tag div, tá? Div. E aqui dentro da tag div, aliás, estou pensando aqui, melhor ainda, a gente vai escrever, na verdade, ó, tag A, tag âncora, tá? E dentro dessa tag A a gente coloca a tag div, tá? A tag div vai ficar dentro da tag A. Vai ficar a tag A e dentro da tag A, aí sim a tag div. Dentro da div eu vou escrever as opções do menu, tá? Então, que é home. Então, eu vou colocar uma opção por enquanto, tá? Lá na tag A, vou colocar também o href. Seria o link da página, né? Eu vou colocar barra. Melhor, index.html. O href ele tem que apontar para qual HTML que ele vai abrir, né? No caso é o index.html. Ó, aqui nós só colocamos o HTML, tá? Não tem nada de dado, não tem métodos, tá? Só o HTML. Para a gente testar esse componente funcionando, beleza? Só um detalhe. Lembra lá naquele quadro que eu expliquei? A gente vai ter que criar uma variável para esse cara, um nome, armazenar em uma variável para ele conseguir acessar, para eu conseguir identificar esse componente lá no meu index.html, tá? E até para ficar melhor, eu não vou criar variável, vou criar constante, tá?
Então vamos colocar aqui, antes ali do view.component, logo antes do view.component, vamos colocar const, de constante, navbar, pode ser o mesmo nome do arquivo, tá? Maiúsculo lá, recebe a criação do componente. Então vai ficar assim o resultado final. Então, eu criei uma constante chamada navbar que recebe essa criação do componente. Essa constante é importantíssima porque lá no nosso index.html nós vamos importar esse JavaScript do componente. Quando a gente importa, ele importa o script que está aqui. Dessa forma, ele cria essa constante chamada navbar. Aí eu consigo acessar esse componente através desse nome aqui, ó, desse navbar que temos aqui. E esse a gente vai fazer agora. Vamos importar esse JavaScript de componente lá no index, tá? Abra um arquivo index.html. E aqui no final, a gente precisa importar esse componente que nós acabamos de criar. Agora vem a pergunta, quero que vocês me respondam. Eu vou importar em que ordem aqui? Em cima? Ah, seria aqui, ó, no meio? Aqui? Embaixo desse script, né? Aqui. Calma. Aqui? Não, porque eu vou ter que colocar... Eu vou ter que importar pela tag script. Criar tag script de novo. Eu não vou utilizar... A gente tem como importar arquivos JavaScript dentro do JavaScript com import. Mas o import a gente não vai utilizar agora. Precisamos de outras coisas. Não dá para utilizar assim. Então, não. Eu vou ter que utilizar uma outra tag script. Ó. Script src, ./components, navbar. Vou ter que fazer assim. Ó. Eu preciso desse cara, não tem outro jeito de importar. A pergunta é, qual é a ordem? Coloca ele aqui, embaixo, em cima, lá embaixo. Depois, aqui. Depois do view? Ali embaixo dele. Aqui, ó. Por quê? Porque tem que carregar o view para poder ter o view. Beleza. Ele carrega o arquivo fonte do view, que é esse primeiro link, cria a instância raiz e importa o componente. Beleza. Ó, mais um detalhe. Vamos ver. Não sei. Vamos ver se a resposta de vocês vai mudar agora. Quando eu preciso utilizar um componente, eu preciso registrar esse componente onde eu preciso utilizar ele. A gente portou ele aqui, né? Eu preciso utilizar ele, eu preciso registrar esse componente, ó. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui antes de data mesmo, que é o atributo components. Tá? Entenderam? E aqui eu preciso falar que é o componente chamado navbar. Aí a pergunta de novo. Vai dar certo agora? Entenderam? Como a instância raiz depende do componente, então o componente tem que ser carregado antes dela. Porque senão aqui, ó, falou, opa, navbar não existe. Não existe porque está sendo carregado aqui embaixo, né? Então tem que carregar ali antes do nível. Mas tem que ser depois do arquivo fonte do view, né? Porque senão não vai funcionar. Então, o lugar certo dele é aqui, ó. Porque eu garanto, ó, então, eu garanto, primeiro, essa primeira linha, eu garanto que o view está sendo importado. Segunda linha, eu garanto que o componente navbar está sendo importado. E o terceiro script ali é a criação da instância raiz do script, tá? do view, perdão, que é da própria página. Vamos lá, ó, só para garantir, pessoal, vamos testar se a importação do componente foi com sucesso, tá? Basta segurar o Ctrl, clicar aqui e ele tem que abrir o navbar, tá? Se ele está abrindo o navbar sem problema, então o link de importação está no caminho certo. Vamos continuar. Então salvei o arquivo, ó, já vamos testar isso aqui. Eu salvei o index, tá? Voltei aqui para o nosso live server, ele já atualiza automaticamente. Eu vou apertar o inspetor de elemento, tá? Vou apertar o inspetor de elemento para eu ver aqui no console se teve algum problema. Se tivesse tido algum problema, ele ia nos exibir aqui, tá, no console. Por exemplo, vou mudar aqui propositalmente aqui para navbar. Ele vai falar aqui a referência navbar não existe, beleza? E é de fato. Então, navbar ele já entendeu porque lá no nosso arquivo JS a gente criou essa constante navbar, que é o componente. E nós registramos o componente aqui.
E agora? Como que a gente utiliza esse maldito? Ó, lembra que eu falei que o nome do componente é dado aqui, ó, navbar? Esse é o nome do componente, não quer dizer que é o nome da tag, tá? O nome da tag a gente define aqui. A gente não importou assim, navbar? O nome da tag é isso aqui. Preciso copiar agora, tá? Vou colocar aqui, ó, no div. Tem que ser ainda dentro do div app, tá? Porque senão nada vai funcionar. E eu vou colocar a tag navbar. Ah, mentira. Não sei, não precisa acreditar, vamos testar. Ainda bem que não deu certo, né? Se fosse, ainda bem que vocês não acreditaram, né? Ó, seguinte, quando a gente utiliza o componente, na própria registro do componente, ele traduz esse tipo de sintaxe para tudo minúsculo e separado as letras por traço. Então é o dash case. No final das contas, vai ser justamente esse nome aqui que a gente deu. Vou utilizar dessa forma. Ali, ó, vou utilizar nav-bar. Vamos ver? Ó. Achei estranho que ele não renderizou os outros, né? Talvez eu tenha que fazer o barra separado aqui. Eu acho que ele força, ó. Eu acho que ele força a gente colocar isso aqui, tá? Tem que ter a tag de abertura, tem que ser a tag sanduíche. Tem que ter a abertura e fechamento. Ele deixa assim, ó. Se você escrever... se você escrever o nome direto, sem o menor que, o símbolozinho, nav-bar, ele vai entender e vai dar autocomplete, tá? Isso aqui ele vai funcionar já. Olha lá. Olha o menu nosso, olha lá. Ó, então o que nós fizemos aqui, nós fizemos um HTML reutilizável. Qualquer página que nós criarmos, que tenha view, a gente consegue injetar esse menu. Pode falar. Se colocar alguma coisa dentro da tag da problema? Vamos testar aqui. Não dá, mas vai ser ignorado. Vai servir de nada, né, no caso. Ó, vamos ver essa utilidade da seguinte forma. Vamos criar uma outra página, que vai ser a página de cadastro cliente, beleza? E vamos puxar ela, vamos colocar esse item do menu lá no navbar, tá?